Oi pessoal, tô gravando esse vídeo aqui, são 5 horas da manhã, tá todo mundo dormindo aqui em casa. Tô gravando um vídeo antes de ir pro internato, mas esse vídeo é pra você, né, que se interessou em saber mais sobre a profissão de social media. Então primeiro eu vou começar contando a minha jornada, né, como que a profissão de social media apareceu na minha vida. Então lá atrás, quando eu decidi fazer medicina, lá quando eu tinha 15 anos de idade, eu falei pra todo mundo na minha família que eu queria fazer medicina. E todo mundo, minha mãe não ficou feliz, meu pai falou assim, tá, você vai ter que ir pra uma federal. E, enfim, as coisas foram acontecendo e eu passei para uma faculdade particular. Nessa faculdade particular, eu cursei o primeiro, o segundo e o terceiro período. Quando chegou no terceiro período, já não tinha mais como arcar com essas mensalidades, eu já estava com uma dívida estratosférica e eu tive que abandonar o curso. E aí, quando eu abandonei o curso da faculdade de medicina, que quando eu entrei, gente, era tudo, era um sonho conquistado, era, sabe quando você se encontra, você sabe exatamente aonde você nasceu para estar? Era essa sensação que eu tinha. Então, eu ali, foi uma quebra de expectativa, foi uma angústia muito grande, né? E eu precisava encontrar uma saída, mas eu não queria voltar para as salas de aula para poder fazer cursinho, sabe? Para fazer preparatório, porque eu perderia muito tempo na minha cabeça, né? Eu perderia muito tempo, eu ia ter que estudar mais 2, 3, 4 anos, porque eu nunca me dei muito bem com vestibular, tá, galera? Então essa sempre foi uma dificuldade minha. E eu fiquei muito angustiada com isso e eu falava assim, eu precisava encontrar uma saída. E aí eu comecei a vender roupa, eu trabalhei de várias formas e não consegui encontrar algo que me desse rentabilidade e que não demandasse tanto tempo para a execução de um processo e que rendesse bem, né? Ou seja, eu precisava de um salário beirando 10 mil reais. Na época, a mensalidade aqui, onde eu passei, que é a minha universidade hoje, era mais barata, porque a gente estava na época de pandemia, então a mensalidade caiu bastante. E o que me ajudou nesse início da jornada como social media, né? E aí, eu não venho de família rica, não tem consultório esperando por mim, ninguém na minha família é médico, a minha mãe que é enfermeira, mas não tem, né? E eu descobri a profissão de social media ao acaso, através das redes sociais mesmo, descobri, participei de imersão e comecei a ter resultado. Logo no primeiro mês, na primeira semana, assim, trabalhando fundo, eu já consegui faturar aí uns 5 mil reais. Consegui captar bastante cliente, graças a Deus. Hoje eu trabalho somente na área médica, tá? E captei esses meus clientes e comecei a conseguir pagar a minha faculdade de medicina. Então, em pouco tempo, a minha história, ela espalhou. E muita gente ficou sabendo, muita gente veio até mim perguntando como que era. E eu lancei vários cursos, né? Foi o método PSF, depois teve um outro também que agora me deu branco. Mas teve um outro método também que foi lançado e o pessoal tendo muito, muito, muito resultado. Mas a rotina com a faculdade pesou e por algumas divergências de caminho eu não continuei lucrando com social media. Também foi o meu outro curso lançado. E aí, em algum momento, não pesou, sabe? A realidade pesou e aí eu estabilizei, eu tava feliz só com o cliente, mas eu sempre amei ensinar a profissão de social media, porque a profissão de social media, ela transformou a minha vida e eu vejo muito essa questão da transformação, sabe? O poder que a profissão de social media tem de transformar outras vidas. E aí, no 6º período da faculdade, eu engravidei da Maria Clara. Foi muito difícil, porque eu já tava com aquela questão do impasse, tava lançando meu curso, tava ali num hype muito bom, gente, tava muito, muito, muito bem mesmo, financeiramente, na minha carreira e tudo mais. Só que eu acho que Deus, ele te planta alguma coisa e fala assim, você precisa pisar no freio. E foi isso que aconteceu, né? A Maria Clara chegou na minha vida, é uma bebê maravilhosa, eu sou apaixonada por ela. Hoje eu vejo isso ainda como um a mais, né? Ser a mãe dela é um a mais ainda, para eu estar aqui produzindo conteúdo, tá trabalhando 5 horas da manhã antes de ir pro internato, enquanto ela dorme. Então esse foi o diferencial. E aí eu comecei a parar. Eu parei por um tempo. Eu falei assim, eu preciso focar na minha filha. Só que eu não parei a faculdade, porque eu falei, se eu paro 6 meses agora, a minha filha lá na frente vai precisar de mim também. E aí vai ser mais pesado ainda, porque ela vai estar maiorzinha. Então eu não vou parar agora. E eu não parei a faculdade.
continuei a faculdade, mas eu dei uma reduzida na carga de trabalho, por assim dizer. Por 2 anos sem postar conteúdo, sem ser de forma autêntica, sabe? E aí eu falei, vou voltar, esse ano, vou voltar. Comecei a produzir conteúdo. O que aconteceu? Comecei a falar com o público errado. Eu tava falando pro público de médico. E lá no fundo eu sabia que eu não tava no caminho certo. Porque a transformação que eu causava na vida das pessoas através do meu método era muito grande, era muito especial. E eu naveguei, vi os prints e eu falei, caramba, eu tenho que voltar a fazer isso. E foi por isso que eu voltei a produzir conteúdo na área. Foi por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô gravando esse vídeo assim, meio cochichando enquanto ela tá lá dormindo com o Vitor. Por quê? Eu vejo o poder da profissão de social media. A profissão de social media nada mais é do que você trabalhar gerenciando rede social, né? Então a gente já fica tanto tempo aqui nas redes sociais fazendo nada. Quanto tempo você fica no TikTok? Quanto tempo você fica no Reels vendo? Só passando o dedo. E se você se dedicar a isso? Se você dedicar esse tempo que você joga no lixo pra ganhar dinheiro? E é justamente o que eu faço. Então quando eu tô nas redes sociais, eu não tô pra ficar vendo meme. Eu tô pra ver algum conteúdo de inspiração pra algum cliente meu. É diferente, entende? E você pode estar perguntando, Tainá, é tranquilo? É simples a jornada da profissão? Não, não é simples. Não é fácil. Mas quando a gente tem um propósito e a gente consegue olhar lá no fundo, a gente vê um porquê. E tem uma frase que eu amo, que é que quando você tem um porquê, você supera qualquer como. E é isso que a gente faz diariamente, superar qualquer como. Seja através de mães que querem ficar com seu filho mais tempo em casa e conseguem superar, né? Essa questão da atenção, conseguem talvez contratar alguém para ficar ali com ela dando auxílio e ela perto, vendo as pessoas cuidarem do filho. Seja alguém que esteja na faculdade de medicina, assim como eu, que precisa de uma renda extra, talvez R$1.000, R$2.000 para ajudar os pais com os custos. Isso já faz diferença, sabe? Já faz sentido. Então, é para isso que eu tô aqui. É para isso que eu quero falar com vocês sobre a profissão de social media, que ela me permite trabalhar de casa, com o celular e com o computador. É tudo que eu preciso. Na maioria das vezes, apenas com o celular eu consigo resolver com 90% das coisas. O computador é só um a mais. É um facilitador, né? Então, você consegue daqui para a Europa de barco. Você também consegue daqui para a Europa de avião. Então, você vai chegar no caminho do mesmo jeito, né? Só um vai demorar mais tempo e o outro vai ser mais rápido. Então, o objetivo é esse, tá? O computador, ele vai acelerar todo o seu processo, porque ele vai facilitar a sua jornada, tá? Mas isso não te impede de começar pelo celular. A profissão de social media, ela te dá muita liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, porque a gente tem poucos profissionais hoje, bons, qualificados, que atuam na área, e a gente tem muita gente precisando. Então, quando falarem pra você, mas o mercado está saturado, gente, quantos médicos são formados por ano? E esses médicos precisam estar posicionados nas redes sociais, porque isso é um diferencial do mercado hoje. Isso é algo que a profissão da medicina está exigindo da gente hoje. Então, esses profissionais precisam. E você acha que um médico recém-formado vai ter tempo de cuidar da própria rede social? Ou ele vai ter que pedir ajuda para alguém? Entende a diferença? Então, é uma profissão simples, é uma profissão que exige dedicação. E quando tem uma pessoa olhando com um olhar especial e que dedica 2 horas por dia da sua rotina para aquele perfil, é impossível não ter resultado, gente. É impossível. Eu tô falando pra vocês de peito aberto. Então, assim, a profissão de social media, ela é tudo isso que eu tô falando pra vocês. Ela é uma transformação de vida. E se ela transformou a minha vida, ela tem a capacidade de transformar a sua também, tá? Então, era basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Que se eu pudesse resumir tudo o que significa a profissão de social media, a profissão de social media significa transformação.